Ok. Então, vamos lá. Agora, a gente viu semana passada uma introdução ao que é uma política de informação, né? E agora vamos fazer uma introdução também a uma política, aliás, uma política de pública, e agora uma política de informação, especificamente as políticas públicas relacionadas à informação, que são as que estão no escopo de estudo, de pesquisa, de interesse da ciência da informação, né? Então, o que seria? O livro básico, né, o texto básico aí para políticas públicas de informação é esse do Rowlands, de 96, Compreendendo Políticas de Informação, Conceitos, Estruturas e Ferramentas de Pesquisa, né? Existem pelo menos tantas definições de política. A gente tem alguém com o microfone aberto. Podia, por gentileza, fechar? Existem pelo menos... Oi? Tem alguém com o microfone aberto. Obrigada. Eu acho que é a Jaqueline. Fechei. Existem, pelo menos, tantas definições de políticas de informação quanto autores do assunto. Então, vocês vão ver, nós todos vamos ver, uma quantidade enorme de gente tentando definir políticas de informação, e é isso mesmo. Desde 96, né, esse Rowland já dizia que é por aí mesmo. Então, complexidade é a primeira palavra que tem a ver com políticas de informação. Por quê? O suprimento, transferência e uso da informação estão em constante fluxo em todas as imprevisíveis interações de forças comerciais, econômicas, tecnológicas, sociais e demográficas. Não se tinha imaginado nessa época, no 96, o que seriam hoje as grandes forças, né, as big techs, que a gente chama, né, relacionadas à tecnologia e principalmente à informação. Eu mesmo estou com uns livros, 3 livros já sobre isso aqui para ler, não tive tempo ainda de completá-los, o que está tornando tudo muito complexo. E outra coisa, as entidades privadas tomando conta dos grandes instrumentos, das grandes ferramentas, e, portanto, sendo dona, a rigor, das informações. Mas nem vamos chegar nisso ainda, não. Isso aí pode ser matéria para vocês para o segundo seminário, que é ano que vem. As políticas públicas têm influência direta ou indireta sobre esses campos, né? Suprimento, transferência e uso da informação. E tanto uma política geral horizontal, nós vamos ver daqui a pouco o que é, quanto uma política específica relacionada, por exemplo, à educação, pode ter implicações para avaliação e uso da informação em outros campos. Então, é uma área complexa e interdisciplinar também, né? O papel fundamental da política é prover a estrutura legal e institucional em que a troca formal de informação pode ter lugar. É um ponto de vista. Esse Weingarten, de 89, fala que a política de informação é o conjunto de todas as leis, regulações e políticas que encorajam, desencorajam ou regulam a criação, uso, estoque e comunicação da informação. Hernon e Helia dizem que, embora a literatura geralmente refira-se à política de informação no singular, não existe nenhuma política totalmente abrangente. Antes, existem políticas de informação que dirigem-se a assuntos específicos e, às vezes, podem ser fragmentadas, sobrepostas e contraditórias. Na legislação brasileira mais recente, né, principalmente quem é da área de arquivologia, como tem acompanhado mais arquivologia, algumas leis, né, estão se colocando, por exemplo, lei de proteção de dados de um lado, lei de acesso à informação de outro, que, de alguma maneira, elas são até contraditórias e elas viram um campo de disputa, tanto que muitas questões relacionadas a essas leis vão acabar, já chegam, né, vão para o judiciário e vão chegar cada vez mais, acredito eu. Galvin, em 94, diz que a formulação da política de informação compreende um duradouro e fundamental conflito entre objetivos, metas, costumes, planos, atividades ou dirigentes, em que não é adequado ser resolvido completamente em favor de uma posição polarizada, pois várias forças, além das próprias políticas públicas, são relevantes e afetam o suprimento e o uso das informações pela sociedade, como as estratégias comerciais, o comportamento dos consumidores, a influência de grupos de pressão, etc. E as big techs, né? Nessa época não se falava, mas hoje a gente pode falar delas. Barreto, que é um autor brasileiro, diz que o destino final de uma política nacional de informação é controlar a geração e a organização das atividades de informação, visando uma distribuição socialmente justa dessa informação, com a intenção de gerar conhecimento no indivíduo e induzir seu desenvolvimento pessoal e do seu espaço de convivência.
Essa visão de Barreto é uma visão de dentro da ciência da informação, que é aquela ideia de que a política pública, né, deve prever, por exemplo, política de acesso a conhecimento científico, política de bibliotecas escolares, porque todas as crianças têm acesso a esse primeiro lugar, né, de acesso à informação e à cultura organizada e registrada. Então, ele tinha essa visão, né? Essa visão, obviamente, ela não tem se consolidado. As políticas que buscam esse tipo de coisa aqui, né, gerar conhecimento do indivíduo, induzir seu desenvolvimento pessoal, seu espaço de convivência, estão longe de ser prioridade, estão longe sequer de estar na grande pauta, né? A grande pauta nossa é 5G, por exemplo. Mas outro dia eu estava vendo uma entrevista, quem que vai realmente ganhar muito com 5G? Grandes empresas, empresas de indústria, inclusive indústria mesmo produtiva, a moda antiga, né? Para linhas de montagem muito complexas, que podem fazer, por exemplo, fazer um carro e aí mudar um detalhe, um friso, uma coisa assim. Esses é que vão impactar. Nós, né, mortais, vamos continuar tentando que uma aula não caia, por exemplo, nós ainda estamos nesse pé, né? Então está longe de virar. Então essas questões de desenvolvimento pessoal, os direitos dos indivíduos, acabou por estar no discurso, mas o que você vê os grandes temas que estão no Congresso, que estão na TV todo dia, né, nas mídias, não é a respeito disso, infelizmente. Pela complexidade e abrangência do fluxo da informação, no seu mais amplo contexto social e político, as políticas de informação provêm de diferentes áreas governamentais e atingem, direto ou indiretamente, diferentes forças sociais. À medida que vocês forem lendo mais, gente, não se preocupe que isso vai ficando mais claro. Então, a hierarquia das políticas de informação. Primeiro, as políticas de infraestrutura. Políticas de educação, aumento de emprego, liberdade de estabelecimento, por exemplo, são políticas que, aplicadas a toda a sociedade, afetam o setor da informação direta e indiretamente, provendo um contexto social e econômico para as suas atividades. Então, essa infraestrutura é a infraestrutura no sentido que Marx dizia, né, que é aquilo que provê todo o contexto material da sociedade, né, social e econômico, em que tudo acontece. Então, as políticas de educação, tem algumas políticas que são de infraestrutura. Políticas de informação horizontais especificam aplicações e impactos de um lado a outro de todo o setor da informação, por exemplo, a regulamentação de serviços de bibliotecas públicas, tarifas zero em livro ou leis de proteção de informação. São leis horizontais. E as políticas de informação vertical são aquelas que têm aplicação específica em um setor particular de informação. Por exemplo, informação geográfica comunitária, né? Um item muito específico. E aí esse Martin vai dizer que a ausência das políticas horizontais, nesse sentido aqui, que são essas que vão de um lado a outro da sociedade, né? Não, então, a ausência não necessariamente significa que existe nenhuma política, já que a aparente não intervenção favorece ou prejudica algum lado da arena das disputas. E as influências indiretas de outros tipos de políticas, como já se afirmou, também têm seu efeito. Então, eu decidi não fazer alguma coisa, é uma política de informação. Eu decidi, né, como a gente teve, nem lembro mais se foi ano passado ou esse ano, esses 2 anos se misturaram, o governo recusou a um projeto de lei, né, emergencial para acesso à internet para as escolas e tablets, por exemplo, né, foi dito não. Esse não é uma política de informação. É uma política de não permitir o acesso à informação. É isso que o Martin está dizendo. Classificação das políticas de informação, segundo as Chartrand e Milewski, política de gerência de recursos informacionais governamentais, política de tecnologia da informação, política de telecomunicações e radiodifusão, política de comunicações internacionais, política de divulgação, confidencialidade e privacidade de informação, né? A gente tem a mais recente no Brasil, é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD, isso. Regulação computacional e crimes computacionais. Então, essa regulação, por exemplo, em cima da internet, né? A censura, né? Que hoje está se chamando de censura, por exemplo, pode uma entidade privada que vai determinar o que pode e o que não pode. Veja bem, eu estou dizendo que tem coisa que não pode mesmo. A questão em relação à política de informação é: uma entidade privada pode dizer isso? Como está hoje, sim. Porque quando você entra numa rede social, você assina um termo, lá você concorda com um termo, de qualquer maneira, se você não concordar, você não entra.
E lá está escrito que ela pode isso, aquilo outro. Mas, com o volume que essas Big Techs alcançaram, será que vai haver alguma regulação sobre isso? Né? Tem países tentando fazer, e grupos, mas enfim, né? Ficou mais complexo ainda, porque é um poder grande demais, privado, né? E superestatal, né? Porque está em vários países. As políticas relacionadas à propriedade intelectual também são políticas de informação, as políticas de bibliotecas e arquivos e a política de disseminação de informação governamental. Um exemplo que a gente tem importante, né, não sei se você ouviu falar, é a Lei de Acesso à Informação, que obriga todos os entes governamentais a ostentarem as suas informações, ou seja, colocarem ostensivamente, colocarem à mostra nos seus sites, enfim, toda a informação que está regulada, e ainda responder a outras informações, né, atender aos outros pedidos de informação que qualquer cidadão possa pedir, desde que não conflite, por exemplo, com dados pessoais, com informação privada, com informação sensível, né, que a gente diz. Outras classificações podem ser por instituição de origem, por tipo de documentos, por metas, etc. Políticas culturais. Eu vou falar um pouco de políticas culturais aqui, gente, porque as políticas culturais, elas ficam um pouco à margem de todas as políticas. Então, algumas delas poderão entrar dentro de políticas de informação, né? Se um gestor quiser assim, ou alguns pesquisadores colocam, estudam as políticas culturais dentro dessa perspectiva das políticas de informação, por isso que eu estou colocando elas aqui, né? Mas não estou afirmando, elas não são sinônimo de política de informação e nem claramente identificados com política de informação. Mas como elas ficam um pouco soltas, muitos autores tentam, né, vinculá-las a políticas de informação também. De acesso à informação e à cultura como coisas próximas, né? O IPEA, então, vai definir essas políticas culturais como políticas sistemáticas, institucionalizadas e com continuidade, onde constam normas ou procedimentos que serão referência para outras experiências e realizam intervenções diretas no processo cultural e investimento em equipamentos, apoio a ações, manifestações específicas, etc. A tendência atual das políticas culturais no Brasil e em outros países é que ao setor público não cabe produzir ou dirigir a cultura, mas fomentar a sua produção, sua distribuição, seu consumo, democratizando e proporcionando acesso à produção cultural. Então, é de fomento e de proteção, porque se não houver proteção, os grandes vão conseguir dinheiro para fazer suas produções culturais, né? E as produções culturais periféricas, né, ou identitárias de minorias, nunca vão aparecer. Porque, por exemplo, mesmo uma lei como a Lei Rouanet, que foi bem interessante para incentivar, né, fomentar a cultura, então não é diretamente o governo ou o Estado investindo, mas ele permite isenção a quem invista na cultura. Só que, quando você chega no Cirque du Soleil, as grandes empresas todas querem financiar. Né? E uma produção cultural dos Arturos aqui em Contagem, por exemplo. Que empresa terá interesse nisso? Então, só também, né, fazer o fomento isso, é pouco. Eu preciso dirigir, eu preciso controlar, distribuir isso para que realmente fique proporcional aí à luta. Porque se colocar só para a iniciativa privada, ela vai escolher o que vai, né? Vai escolher o Cirque du Soleil, vamos dizer assim. E uma outra coisa em relação às políticas culturais é a ideia de políticas de eventos. Ontem mesmo eu estava de manhã numa banca, falando sobre o plano municipal do livre leitura de uma cidade no interior de São Paulo, e não tinha quase nada para as bibliotecas, mas tinha Semana do Livro, Dia do Poeta da cidade, isso é uma política de eventos, gente. É um estímulo e condições materiais para ações fragmentárias, desarticuladas, isoladas, sem muita continuidade, mas que, bem manejadas, preenchem espaços importantes e têm efeitos multiplicadores significativos. Por exemplo, um exemplo são as feiras do livro. O Estado de Minas Gerais, durante alguns anos, aí na gestão passada, fazia feiras do livro para todo o interior de Minas. Bom, essa feira do livro, ela beneficia quem? Ela beneficia os livreiros. Porque as pessoas da cidade não têm dinheiro, né? Aí o Estado dava uns vouchers para as pessoas das escolas, por exemplo, comprarem na feira. Mas uma política bem feita, por exemplo, de bibliotecas escolares e públicas naquela cidade, traria muito mais efeito, né, no acesso das pessoas à cultura letrada, por exemplo, que uma feira do livro por ano.
Então, não estou dizendo que a Feira do Livro não vale, mas que, como ela é um evento, uma professora minha da biblioteconomia falava que evento é vento, né? Ele passa, vai embora. Então, essa política de eventos é muito típica da política cultural, principalmente em municípios, né? E ontem mesmo, nesse trabalho que eu estava na banca ontem, era isso. Dia do poeta municipal, Feira do Livro, não sei o quê. É cheio de datas, semana disso, semana daquilo, mas o grosso mesmo, arroz e feijão do dia a dia, da cultura, do acesso à cultura e informação, não tem não. Implicações da democratização do acesso à cultura, ainda naquele documento do IPEA. As implicações, redefinição das relações do aparato público com as indústrias culturais, postura ativa em relação aos conteúdos culturais transmitidos na escola, né? Então, uma escola, por exemplo, investimento em bibliotecas escolares, eu falo muito de biblioteca porque é a minha seara, né, gente? Por exemplo, com bibliotecas que têm um orçamento para comprar livros. Você vai fazer movimentar a economia criativa e produtiva do livro, inclusive a local, né, os autores locais, por exemplo. Isso é uma coisa importante. Mas também pode acontecer, como já aconteceu na época do Fernando Henrique Cardoso, que ele comprava lá no Ministério da Educação um conjunto lá de 100 livros maravilhosos, excelentes, escritos pelos melhores intelectuais brasileiros, que enriquecia quem? As famílias desses intelectuais, porque você compra, imagina quantos milhões de livros para todas as escolas públicas do Brasil com mais de 100 alunos. Mas livros que não tinham nada a ver com a escola. Excelentes, excelentes, mas não tinha nada a ver com o acervo de uma escola, por exemplo. Né? Desvios que acontecem, aparentemente, como uma ação cultural interessante. Postura ativa quanto aos conteúdos veiculados nos diversos meios de comunicação, políticas de proteção dos mercados internos e formação de recursos humanos profissionalizados na produção e na gestão públicas da cultura, atenção aos diversos usos da cultura, inclusive com perspectivas de exportação e peça de estratégia de desenvolvimento do turismo. Tem cidades, né, não sei se é Campinas, no interior de São Paulo, que ela fez um núcleo de cinema, né, para que sejam gravados filmes lá, tem estúdios lá, inclusive. Então, uma postura ativa em relação a isso. Preocupação com a desconcentração da circulação e da produção de cultura pelo espaço nacional, de forma a sair, né, do eixo Rio-São Paulo. Preocupação com a equidade regional na distribuição de recursos públicos e articulação entre os diversos espaços institucionais, sobretudo aqueles referentes à formulação e implementação de políticas públicas culturais. Aqui eu vou falar não vou ler isso aqui tudo, mas vou explicar uma coisa que é sui generis no Estado brasileiro. É um federalismo em que o município é um ente da federação. Isso não é comum no mundo. No mundo, em geral, você tem um Estado nacional, ele é fragmentado, né, com nomes diferentes, um lugar chama província, outro lugar chama estado, como aqui no Brasil, etc. E dentro desse pedaço do federal, da federação, que no nosso caso são os estados, os municípios seriam subordinados a esse estado. No Brasil, não é assim. No Brasil, o município também é um ente da federação. Ele tem autonomia política, composição eletiva do governo em normas locais, administrativa, para organizar e executar serviços públicos locais, e financeira, por meio de decretos, arrecadação própria e aplicação de tributos municipais. Isso é uma coisa que não é comum, que não existe no mundo. Então, o que acontece? Eu tenho uma diretriz nacional, por exemplo, para a cultura, para a educação, para as bibliotecas. Aí os estados fazem as suas próprias diretrizes também, e os municípios fazem as suas próprias. E não tem como, por exemplo, um governador de estado falar assim, olha, eu decreto, todos os municípios têm que ter pelo menos uma biblioteca pública. Isso não é possível. Nem o governo federal pode fazer isso. A não ser que fosse criada uma lei federal que obrigasse. E olhe lá, né? Então, é uma situação em que o município, mesmo que ele dependa muito de verba federal, e a maioria dos pequenos municípios depende totalmente da verba federal, ele tem autonomia para fazer, inclusive, fundos municipais de cultura, dando só um exemplo aqui em relação à cultura, dar soluções. Então, você pode, numa mesma cidade, ter uma escola pública municipal, uma escola pública estadual e uma escola pública federal, por exemplo, completamente diferentes uma das outras. Pela Constituição,
o município ficaria com educação infantil, ensino e fundamental, e o Estado, né, o estadual, ficaria com o ensino médio. Só que, mesmo depois da LDB ser regulamentada em 96, até hoje isso não está, em todos os municípios não está assim. Então, essa condição sui generis, ela foi uma ideia que se imaginou interessante na época da Constituição, por quê? Porque a gente vive no município, os nossos problemas têm que ser resolvidos no município, etc. Mas é uma configuração que gerou uma situação caótica, assim, e que pesquisadores do resto do mundo ficam assombrados ao ver essa forma de organização nossa. Acha bastante complicada, como de fato é. Então, em virtude dessa configuração do Estado brasileiro, os municípios não estão submetidos administrativamente aos estados da federação, nem mesmo ao Executivo Federal, arcando, por outro lado, com sua parte no tocante à implementação de leis horizontais que atingem todos os níveis de governo. Então, algumas leis, por exemplo, postos de saúde, que é do SUS, os municípios é que são donos, os postos de saúde são municipais. Então, faz uma, né, ele tem que controlar, ele tem que contratar um médico aqui, aí o outro município paga mais o médico do que aqui. Embora seja um serviço nacional, o SUS, o contrato do médico, o salário, tudo é municipal, inclusive os próprios postos de saúde, os planos de carreira, enfim, é uma complicação. Desafios da sociedade de informação no Brasil. Primeiro, o analfabetismo, né? Até hoje nós temos uma parcela de analfabetos, e além dos analfabetos absolutos, que são aqueles que, né, não aprenderam a ler e escrever, vamos dizer assim, ainda tem o analfabetismo digital, o analfabetismo funcional, que é aquela pessoa que frequentou a escola, mas não consegue usar a cultura escrita. Então, ele não consegue se expressar por meio do texto e ele não consegue compreender o texto. Além disso, nós temos agora um novo analfabetismo, entre aspas, né, gente? Porque analfabetismo é ligado ao alfabeto e à escrita, mas, enfim, se usa essa expressão para outras coisas. Nós temos agora uma nova exclusão. Então, a pessoa antes era só analfabeta, agora ela é analfabeta digital também. E uma coisa importante, quando se é analfabeto digital, mesmo que você seja até um homem, vamos dizer, erudito, né, em relação à cultura letrada, você pode parecer um completo incompetente ou analfabeto, porque você não sabe usar agora as ferramentas tecnológicas. Então, na verdade, é um novo desafio e a ideia de se fazer uma inclusão digital sem fazer uma inclusão de alfabetismo mesmo, de aprender a ler e escrever, é uma tragédia. Então, a pessoa sabe manusear um celular, sabe manusear um equipamento, sabe achar um vídeo, uma coisa assim, até os bebês, né? Alguns bebês conseguem fazer isso. Mas, se você pedir uma coisa um pouco mais complexa, se você precisar de uma informação mais complexa, a pessoa não sabe fazer. Ela sabe manusear o equipamento só. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo é o acesso do cidadão comum às novas tecnologias. O ano passado e este ano mostrou, afinal de contas, né, onde está a internet. Os pesquisadores já mostravam isso. Eu me lembro que quando eu fazia biblioteconomia, no começo do século XXI agora, a gente tinha um mapa que a ilha de Manhattan, em Nova York, tinha mais acesso, na época, a telefones do que todo o continente africano. Imagine isso. Uma ilha, um pedaço de uma cidade, né? Ter mais, e agora é possível que tenha também mais pontos, né, de internet, vamos dizer assim, do que um continente inteiro, né? Então, isso, a pandemia só mostrou muito bem quem tem, quem não tem, quem pode comprar um outro computador, quem não tem nenhum computador, quem não tem nem internet, e até hoje estamos assim, né? Então, esse é um grande desafio. E o terceiro desafio, capacitação de recursos humanos lotados na burocracia do Estado, que além dessa capacitação tecnológica, né, eles precisam aprender a lidar com informações. Então, não é só ele usar os equipamentos, mas também uma formação, porque geralmente a capacitação tecnológica, vou para o computador, vou dar um treinamento, etc. Mas e capacitar esses entes, né, da burocracia estatal, os servidores, né, a entender, por exemplo, que hoje eles têm que apresentar informações claras, relevantes para os cidadãos, por exemplo. Ele tem que responder sim. Uma pessoa de dentro da UFMG se gabando, uma funcionária muito antiga, de que quando a pessoa ia fazer, por exemplo, uma inscrição, vamos supor na pós, igual vocês fizeram, que ela não aceitava de jeito nenhum, que para ela só aceitava a carteira de identidade, ela não aceitava
a carteira de motorista, nem as carteiras, né, das entidades de classe, né, que também são aceitas em todo o território nacional. E ela falou isso como, não, porque eu sou rígida. Não, você é rígida, não, você está errada. Eu não falei que ela é burra, você não é rígida, você está errada, você está simplesmente completamente errada. Porque todos esses documentos são documentos de identidade aceitos legalmente em todo o território nacional. O documento de identidade não quer dizer a carteira de identidade tal como ela imaginava, não. Então, essa capacitação para uma cultura também de acesso qualitativo, né, e organizado à informação, o cidadão tem direito sim, etc., é uma outra capacitação que é um desafio. Então, uma capacitação tecnológica, que esse autor chama de adestramento, né, mas também essa formação, que não é só capacitação, com uma nova cultura de uma sociedade que dará acesso. Né? Como pesquisar políticas de informação? Nessa página aqui, eu não vou ler tudo, mas a questão é, a gente pode fazer uma pesquisa sobre política de informação, por exemplo, só baseada em documentos, né? Que é a literatura política fria, né? Por exemplo. E o meu mestrado, por exemplo, foi todo baseado em documentos. Então, todos os documentos governamentais, documentos da entidade civil, eu vou falar com você, é ótimo pesquisar assim. Porque você tem um controle, né, sobre, a gente pode dizer que tem um certo controle sobre o seu universo, que são os documentos, as leis, planos de trabalho, enfim. Dá um trabalho procurar, mas eles estão lá. E a outra coisa é, por exemplo, entrevistar as pessoas, que foi o que eu fiz no meu mestrado, então eu fiz uma pesquisa totalmente documental, muito mais fácil. Mais fácil de fazer, porque eu posso localizar todos os documentos, vou no arquivo, ou então, se for documentos físicos numa biblioteca, eu pego emprestado, se for na internet, eu pego e trabalho sozinho. No doutorado, eu já fiz uma pesquisa também relacionada à política pública, mas eu fui entrevistar pessoas, fazer observação no participante, muito mais complicado. Por outro lado, essa pesquisa, que eu entrevisto pessoas, eu vou ver exatamente o que acontece com a política pública. Porque os documentos dizem uma coisa, e nos documentos pode se mostrar muito. Eu mesmo mostrei vários furos, né, da política de pública em relação a bibliotecas, exclusivamente baseado nos documentos, no mestrado. Mas essa outra pesquisa, o que esses autores vão dizer é que só com os documentos você consegue muito pouco. Mas eu diria que consegue bastante. É muito interessante, muito importante ver o que tem nos documentos. Porque é com documento que você pode ter uma exigência. Tem uma lei e tal, você pode fazer uma exigência, porque existe a lei daquilo, etc. Tanto é que a luta de quase todas as causas é ter uma lei que os proteja, que cuide, né? Mas essa outro tipo de pesquisa, que eu vou até os locais, que eu entrevisto pessoas, mesmo que eu faça num universo bem menor, né? Eu fiz, por exemplo, em 3 municípios, você vê muito mais do que deu certo da política. Então, a política mandou não sei quantos milhões de livros para todas as escolas públicas daqui, dali, lá. Vai na escola ver o que está acontecendo, fazer uma observação. Entrevistar as pessoas que estão lá. É outra coisa. E, às vezes, é muito distante, né, da ideia, daquele plano, daquele projeto que foi implantado, foi executado, etc. Então, esse como pesquisar política de informação, nessa parte aqui, há uma certa crítica sobre o que está nos documentos, né, e o que acontece de verdade. Então, dessa forma, os resultados de avaliação que se podem obter analisando-se apenas os documentos podem ser considerados muito relativos. Mas eles são interessantes, porque eles já mostram o que havia, o que não havia, o que se consolidou naquela sociedade em favor ou contra alguma coisa, né? Esse autor Trouche vai fazer uma distinção entre estudos descritivos e prescritivos. Ele diz que os descritivos dizem, aconteceu isso, a política foi assim, assim, assim. E os prescritivos vão questionar e dizer, olha, deveria ser assim, ela deveria alcançar isso e não alcançou. Né? Então, é uma coisa importante. E aí, uma sugestão para pesquisar é que a gente faça estudos descritivos, que a gente tem que passar né, de descrever o que são as coisas, mas que a gente também ouse, principalmente fazendo uma pesquisa em ciência social aplicada, como é a ciência da informação, que a gente também faça propostas, né, que a gente ouse dizer, deveria ser assim. Né, seja fazendo análise comparada com políticas de outros países, ou seja, simplesmente tentando criar uma solução à brasileira, né, que pode ser mais avançada do que outras soluções. Bom, essa primeira parte é só
teórica mesmo. E agora eu vou apresentar para vocês 2 documentos que são importantes, que é o livro verde da informação, que foi uma ideia de se construir uma política de informação global, que abarcasse todos os conteúdos e todas as áreas para o Brasil, foi feito no final do governo Fernando Henrique Cardoso, e mais no finalzinho do governo foi lançado o livro branco. O livro verde seria a proposta inicial, o livro branco seria a proposta fechada, a política pública pronta. Não é bem assim, né? Não foi o que aconteceu aqui. Mas, então, eu vou apresentar agora o livro verde, vou explicar o que ele é, e aí, quando eu for apresentar os capítulos dele, vocês vão entender o que vocês vão apresentar nesse primeiro seminário, que é a partir do livro verde. Por que a gente vai fazer desse livro, que, afinal de contas, nem amadureceu, né? Não virou uma política de verdade. Por quê? Ali está descrita uma concepção de uma política ampla e, assim, de todo o Brasil e em todas as esferas em que ela se puder aplicar. Então, ele é interessante como uma proposta teórica. Mas, na verdade, ele não se transformou no que veio a se transformar várias outras políticas públicas a partir do governo seguinte, porque ele não tinha, por exemplo, conselhos com população, com grupos de pessoas interessadas. Ele foi feito por uma elite, foi feito por universidade, especialistas, tinha o negócio de colocar em consulta pública, colocar no site em consulta pública. Gente, isso não funciona. Coloca em consulta pública. Quem tem acesso a essa informação? Quem tem condição de escrever um texto, entrar lá e escrever um texto? A outra forma de política que foi criada depois, né? Mas não a respeito de política de informação, mas outras, que eu já até exemplifiquei no primeiro dia, é aquela ideia de eu faço conselhos municipais, discuto, as vozes municipais aparecem, aí depois eu reúno em conselhos mais amplos, regionais, depois até chegar a um grande congresso nacional, e aí se reúne todas aquelas expectativas, vai se ajustando e é enviada uma proposta de lei, por exemplo, uma proposta de política, né? Muita coisa foi desenvolvida assim. Esse livro verde, não, ele foi feito por uma elite. Tem a característica, né, do governo mesmo, do Fernando Henrique Cardoso, né? Um intelectual, um homem de uma elite intelectual, e com essa concepção de que eu terei ali, colocarei os bons para estudar e eles vão fazer o melhor plano possível, né? Então, eu vou apresentar agora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou ouvindo uma voz. Eu estou pensando aqui com a sua fala no momento, no nosso governo atual, né, que acaba com todos os conselhos aí fora, e a gente tem exemplos, né, diversos, principalmente a redução da participação da sociedade, né, nesses conselhos, e aí, assim, pensar numa política de informação aí, seguindo esse livro verde, eu acho que hoje seria algo, talvez, até impossível, né? Com essa perspectiva. César, nesse momento, nós vamos estudar e falar de políticas públicas, estando vivendo um momento de negação de políticas públicas e de destruição de políticas públicas. Destruição dos processos democráticos que foram sendo construídos e destruição até das instituições, né? Destruição, então, assim, enfraquecimento, o que eles não conseguem simplesmente fechar, eles matam por inanição. Você corta o incentivo, corta, né, o suprimento, e aí a coisa não morre, às vezes, como a universidade não morreu, mas ela fica amíngua, ficou muita dificuldade de dar continuidade à política pública. Agora, nesses dias, a gente teve uma debandada de técnicos do INEP, eu acho, porque é isso, mesmo existindo a instituição, a pessoa vai ficando como se fosse sem ar para trabalhar, sem condição de fazer funcionar as coisas como funcionaram. Então, nós estamos falando de políticas públicas no momento de destruição das políticas públicas. Nem que seja para a gente lembrar que elas são necessárias, são imprescindíveis num país desigual como o nosso, elas são imprescindíveis, senão o país vira um caos, vira o fim do mundo mesmo. Mas com a perspectiva de que a gente possa mudar, alcançar novamente. André, a partir de janeiro, as nossas aulas passarão de quinta para quarta? Não, André, eu coloquei a data errada no plano de ensino? Por isso que você está perguntando? Ô Marília, desculpa, não era para te interromper, não.
Mas é isso? Lá está escrito quarta-feira? É porque eu cheguei meio tarde, um pouquinho tarde, e perdi o início da aula, só porque enquanto você fala, eu estou dando uma olhadinha no cronograma para ver se tem alguma dúvida que restou a mim, e estou vendo que no dia 5/1 está a partir de quarta. Mas desculpa, eu não queria interromper a... Estou vendo aqui mesmo, eu vou corrigir todas as datas, então, tá? Realmente. Não, tá tranquilo. É só porque eu achei que tinha mudado e eu já alterar minha agenda aqui. Não mudou, não. Eu que errei mesmo, vou corrigir hoje mesmo. Desculpa pela interrupção aí. Tá. Eu vou corrigir hoje mesmo. Se eu abri ali, nem notei. Não, beleza. Obrigado. Eu que na hora de marcar o cronograma lá, marquei na coluna errada, foi tudo para quarta. Eu vou corrigir, tá? Obrigado, viu? Desculpa a interrupção aí. Que isso. Então, agora vamos conhecer o livro verde, gente, que afinal de contas, a partir da semana que vem, vocês vão começar a apresentar esse livro verde por capítulos. Não essa parte geral que eu vou apresentar agora, tá? Então, esse é o famoso e grandioso, né? Sociedade da Informação no Brasil, Livro Verde, é o nome do livro. Essa nomenclatura, livro verde, livro branco, é uma nomenclatura internacional com a concepção de que a primeira proposição e depois o livro branco seria aquele livro onde a coisa está consolidada, decantada e vai ser implementada. Não foi assim que aconteceu aqui, para variar, no Brasil, a gente subverte bastante as coisas, né? Bom, enfim, esse documento, então, ele é de... Vou olhar a data aqui já. Ele começou num evento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia de 96, né? Essa ideia do Programa Sociedade da Informação, e ele parte de um discurso que estava crescendo, estava se consolidando na virada do século. Nós começamos esse século falando em era da informação, era do conhecimento, né? Uns livros todos escrevendo sobre isso, o mundo em que a informação é que vai se falar. E esse discurso, esse livro verde está impregnado desse discurso, como concepção. E a concepção o conhecimento tornou-se hoje, mais do que no passado, um dos principais fatores de superação de desigualdades, de agregação de valor, criação de emprego qualificado e de propagação do bem-estar. Essa concepção tem reflexo no sistema econômico e político que, nessa virada do século, né, estava ficando mais liberal, e a soberania e a autonomia dos países estavam passando, né, por uma nova leitura. Sua manutenção depende do conhecimento, da educação e do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, é um discurso de que a educação e o desenvolvimento científico e tecnológico vão nos colocar no patamar dos países desenvolvidos, e quem não estiver nessa, né, estará fora, e, aliás, já tinha muita gente fora e continuou por fora, enfim, uma grande luta. É a era da internet, né? E aí o governo deve promover a universalização do acesso e o uso crescente dos meios eletrônicos de informação, isso antes do ano 2000, né? Com essa perspectiva, e a administração deve usar a internet como um meio de administração eficiente e transparente em todos os níveis. Eu me lembro, gente, no início da pandemia, em que as pessoas tinham que regularizar o CPF para fazer a solicitação do auxílio emergencial. E o caos que foi isso, né? Em tese, é uma coisa que você entrava na internet e fazia, 20 anos depois, então, dessa proposta do Livro Verde, né? E a gente não tem ainda essa administração eficiente, as coisas são muito difíceis, quem precisa usar sistemas aí governamentais sabe, além deles não conversarem um com o outro, são paralelos, alguns são truncados, alguns são mal feitos mesmo, simplesmente não tem um estudo de usabilidade, o usuário precisa de um guia, né, para trabalhar. E ainda hoje, dentro da universidade, nós, como professores, sofremos isso. Sistemas que a gente não consegue, você chora tentando fazer alguma coisa dentro do sistema, por exemplo. Então, mas a ideia é que essa internet ia ajudar, né, a apoiar uma administração eficiente pela via da tecnologia, era a visão, né? E a prioridade da ação pública, então, seria a criação e manutenção de serviços equitativos e universais de atendimento ao cidadão. Né? Que beleza, né? E o sistema político deve promover políticas de inclusão social. Um salto tecnológico com paralelo quantitativo e qualitativo nas dimensões humana, ética e econômica. Então, que o salto tecnológico levaria também a um desenvolvimento das condições humanas, éticas e econômicas do país, né? Um discurso. E o elemento-chave é a alfabetização digital. Então, eu acho que o grande, né, o discurso é uma coisa, mas quando você fala que o elemento-chave é a alfabetização digital, o elemento-chave, gente, é a alfabetização. Aquela, primeiro, saber usar a cultura escrita.
saber pegar, acessar. Que adianta eu conseguir acessar um documento, mas eu não consigo compreendê-lo? Que adianta eu consigo acessar um site, mas eu não consigo fazer uma petição, né, em minhas próprias palavras, solicitando alguma coisa, fazendo uma demanda? Eu não consigo me expressar. Né? Mas aí, não, alfabetização digital. Foi aquilo que eu disse na primeira aula, a ideia dos telecentros. Né? Vamos para o telecentro com o computador, e aí é a mesma ideia, gente, de livros a mão cheia. Vamos passar um avião em cima da cidade jogando livros? Isso vai fazer o povo ficar letrado, ficar culto, ficar bem informado? Né? É uma ideia de que eu mudo as coisas externamente, com um objeto. Né? Vou dar internet para todo mundo, vou dar computador, vou fazer telecentro em todo lugar, vou jogar livro, né, de helicóptero, vou pôr livro nas praças. Não é isso que faz as pessoas ficarem letradas, leitoras competentes, capazes de compreender os textos e de produzir os textos, né, que expressem as suas demandas, suas necessidades, por exemplo. E o objetivo, então, no Livro Verde, é lançar os alicerces de um projeto estratégico de amplitude nacional para integrar e coordenar o desenvolvimento e utilização de serviços avançados de computação, comunicação e informação e de suas aplicações na sociedade, alavancar a pesquisa e a educação e assegurar que a economia brasileira tenha condição de competir no mercado mundial. Então, a ideia toda, até de alavancar a pesquisa e a educação, não é para enriquecer as pessoas ou para que as pessoas acessem, né, os produtos da cultura, da reflexão, da ciência, não. É para que a gente tenha condições de competir. Então, é aquela ideia, eu preciso alfabetizar, né, que seja educar os meus coisas, para eles serem bons empregados, bons trabalhadores, né, que estejam aptos a trabalhar aí nessa nova sociedade da informação, enfim. O Livro Verde, então, ele contém as metas de implementação do Programa Sociedade da Informação. Ele é uma súmula, né, um resumo consolidado de possíveis aplicações das tecnologias de informação. É um pré-documento original que foi elaborado por um grupo de implantação do programa, tanto que o organizador é esse Tadao Takahashi. Representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, então, olha só, começou pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, da iniciativa privada e do setor acadêmico. Então, veja, né, a origem dele. E o conjunto de ações para impulsionar a tal da sociedade da informação no Brasil, em todos os seus aspectos, seria ampliar o acesso, prover os meios de conectividade, formar recursos humanos, incentivar a pesquisa e desenvolvimento, incentivar, né, e dar suporte ao comércio eletrônico, desenvolver novas aplicações com as tecnologias. As ideias deverão também ser debatidas com os ministérios, o setor empresarial e a comunidade científica. Então, olha só, Ministério, setor empresarial, que é o que fez o documento original. Né? Iniciativa privada, Ministério da Ciência e Tecnologia e setor acadêmico. E segmentos interessados na sociedade brasileira. Então, aqui está a grande diferença, né? Que não é uma coisa... não é segmentos interessados na sociedade, como toda a sociedade. Então, as escolas tinham que debater, né? O que precisaria ser oferecido às escolas para que as escolas entrem numa sociedade brasileira da informação, por exemplo, né? As escolas, todos os ambientes, e aí fazer aqueles tipos de estratégia de construção de política que se fez posteriormente com realmente todos interessados. Então, aqui ainda tinha essa ideia que é com os melhores, né? Os ministérios, o setor empresarial e a comunidade científica, né? Os acadêmicos. Com a consolidação das contribuições resultantes dessa discussão pública, será possível abrir caminho para a definição das linhas políticas e ações e estratégias que serão implementadas. Então, eram vários grupos: administração pública, ações empresariais, conteúdos e identidade cultural, cooperação internacional, divulgação à sociedade, educação, infraestrutura de redes e backbones, integração e regionalização, pesquisa e desenvolvimento, planejamento, processamento e de trabalho. Só destaquei em vermelho que o IBICT é o Instituto Brasileiro de Informação para Ciência e Tecnologia, é uma das instituições mais importantes da área de informação no Brasil. Já foi muito grande, muito forte, hoje em dia está também, como várias outras, né, precarizada, sem força, sem dinheiro, até para publicar uma revista regularmente, enfim. Mas é uma instituição importante, nós vamos falar mais dela durante essa disciplina. Chamava IBDI, não sei originalmente, e depois IBICT, né, que é o que tem hoje.
os estágios de planejamento de decolagem dessa sociedade da informação. Primeiro, o lançamento formal do programa, com os estudos preliminares, depois uma proposta detalhada, que é o livro verde, depois uma ampla consulta à sociedade, que vai detalhar a execução do programa e vai virar um livro branco. O livro verde tem duas características. Ele tenta cobrir de forma articulada e abrangente todos os aspectos considerados relevantes para a sociedade da informação do Brasil, de... Ai, gente, P&D, como é que é? Produção e desenvolvimento? Esqueci a palavra. Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, e depois vou incluir pesquisa, desenvolvimento e inovação. No livro branco vai falar muito de inovação. Pesquisa e desenvolvimento, há aplicações do setor governamental, setor privado, de tecnologias avançadas a impacto social. Então, ele vai tentar cobrir isso tudo. Vocês vão ver que realmente ele vai tentar cumprir todas essas áreas. E tenta chegar até o nível de ações concretas, visando enriquecer as discussões subsequentes para a consolidação de um plano final no livro branco. Então, vamos lá. Aqui estão os capítulos que cada grupo vai falar. Então, o grupo 1 vai apresentar o capítulo 1, a Sociedade da Informação. O livro já está lá no material complementar, lá no Moodle, tá, gente? Então, nesse capítulo, ele tem a introdução, a convergência da base tecnológica, o impacto econômico-social e o Brasil. E depois, as oportunidades e os riscos, o próprio programa, o que é a sociedade em rede, um projeto em parceria e a estrutura organizacional. O capítulo 2, mercado, trabalho e oportunidades, o sumário é um pouco maior, mas não se preocupe, porque não quer dizer que ele é maior de texto, não. Do que se trata, então, a sociedade da informação relacionada ao mercado, trabalho e oportunidades, onde estamos, que é a condição do Brasil naquele momento, e para onde vamos e o que fazer. Então, todos eles têm essa parte, né? Universalização de serviço para a cidadania, de que se trata, é o capítulo 3, onde estamos, para onde vamos e o que fazer. Educação na sociedade da informação, do que se trata, onde estamos no Brasil, para onde vamos e o que fazer. Conteúdos e identidade cultural, que é o capítulo 5, do que se trata, onde estamos, para onde vamos e o que fazer. 6, governo ao alcance de todos, a mesma coisa, do que se trata, onde estamos, para onde vamos, o que fazer. Então, veja bem, e o 7 é pesquisa e desenvolvimento, tecnologia-chave e aplicações, a mesma estrutura, né, do que se trata, onde estamos, para onde vamos, o que fazer. E o 8, infraestrutura avançada e novos serviços, do que se trata, onde estamos, para onde vamos, o que fazer. Então, cada grupo vai apresentar esse capítulo, né, e vai apresentar exatamente essa estrutura. Em relação à infraestrutura avançada e novos serviços, do que se trata? Então, vai ser a parte teórica do que significa isso. Onde estamos é a situação do Brasil naquele momento. Para onde vamos é onde deveria chegar, né, para chegar a uma sociedade da informação no Brasil, e o que fazer especificamente. Então, o que tem que mudar em relação às ações estruturantes, à legislação que tem que mudar, por exemplo. Então, é esse livro aqui, Takahashi Tadao, organizador, Sociedade da Informação no Brasil, o livro verde. Ele está lá no material, na bibliografia complementar já. É só cada grupo escolher Escolher, não, que já está escolhido, né? Escolher, pegar o seu capítulo e fazer. E aí temos o livro branco, gente. O livro branco, né, que é esse que Ciência, Tecnologia e Inovação, como eu disse, ele começa a falar, ele mudou um pouco, são 2 anos depois só, ou 1 ano, 1 ano e meio, mas ele é bem diferente, ele é até menos detalhado que o livro verde, embora devesse ser o contrário, né? Então, o que os grupos vão fazer? O que eles vão fazer? Vocês vão estudar o seu capítulo e descrever, apresentar para a turma o seu capítulo do livro verde. E verificar se no livro branco complementou, adiantou ou detalhou alguma coisa em relação àquela área. Então, se no livro verde você falou sobre educação, você vai procurar aqui no livro branco o que apareceu sobre educação no livro branco. Porque algumas coisas simplesmente desapareceram. Algumas coisas que lá no livro verde estavam mostrando só nós temos que mudar tudo isso aqui para virar uma sociedade de informação. Como foram acadêmicos, né, pesquisadores, foi gente do mais alto nível, sem dúvida, que fez, eles pensaram nos aspectos todos. Mas na hora de se concretizar, caminhar, eles não foram tão longe. Então, a organização do livro branco, ele apresenta os resultados da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi de setembro de 2001. Ele tem uma proposta para 10 anos, ele crê, né, num profundo sentido da ciência, tecnologia e inovação para a construção do futuro nacional e de cada região do país. O principal
desafio que eles veem são as dimensões territoriais e populacionais, os recursos naturais e a biodiversidade e a participação na política e na economia mundiais. O objetivo dele é apontar caminhos para que a ciência, tecnologia e inovação possam contribuir para a construção de um país mais dinâmico, competitivo e socialmente mais justo. Vocês vão ver, inclusive, que muitas palavras usadas no livro verde desapareceram daqui. Esse livro branco ele já focou numa coisa específica, já começou a abandonar alguns aspectos que o livro verde prometia que todos aqueles aspectos seriam levados em conta. Os desafios: acompanhar e contribuir para o avanço do conhecimento científico e tecnológico, promover o desenvolvimento científico, ampliar a base científica brasileira. Então, se o livro verde, por exemplo, falava em educação, você vai ver que o investimento vai ser nas universidades, nas bibliotecas especializadas, e não, por exemplo, nas bibliotecas públicas e nas escolares, onde teria o acesso realmente para todo mundo, que ajudaria a todas as pessoas a alcançarem o tal patamar que eles queriam de pessoas qualificadas, etc. Só que a pessoa qualificada, ela não fica qualificada se com 20 anos ela tiver um curso de computação, não. Ela fica qualificada se desde os 6 anos, os 5, 4 anos, ela estiver numa escola de qualidade. É isso que vai tornar o povo mais qualificado. Então, aqui começa, a visão foi colocada já no topo, ao invés de na base. Né? A minha visão disso, né, gente? Ampliar o contingente do pessoal qualificado para criar a massa crítica necessária para o seu processo de desenvolvimento. Então, a massa crítica, no meu entendimento, começa na educação infantil de qualidade, né? E não num centro de pesquisa e inovação super avançado. Orientar os esforços de ciência e tecnologia para resultados de interesse da sociedade e, ao mesmo tempo, reduzir ou superar hiatos socioeconômicos, criando melhores possibilidades para que a população tenha acesso aos frutos do progresso. Então, a população tem acesso aos frutos do progresso, e não que a população, que a sociedade, ela própria progrida, né? Evolua como sociedade. Os objetivos: criar um ambiente favorável à inovação no país. Então, veja como já está bem mais restrito. Ampliar a capacidade de inovação e expandir a base científica e tecnológica nacional. Consolidar e aperfeiçoar e modernizar o aparato institucional de ciência, tecnologia e inovação. Integrar todas as regiões ao esforço nacional de capacitação para ciência, tecnologia e informação. Desenvolver uma base ampla de apoio e envolvimento da sociedade na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e transformar ciência, tecnologia e informação em elemento estratégico da Política de Desenvolvimento Nacional. As diretrizes: criar um efetivo Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação. Promover a inovação para aumentar a competitividade e inserção internacional das empresas brasileiras. Ampliar de forma sustentável os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Expandir e modernizar o sistema de formação de pessoal para ciência, tecnologia e inovação. Ampliar, diversificar e consolidar a capacidade de pesquisa básica no país. Modernizar e consolidar instituições e procedimentos de gestão de política de ciência, tecnologia e inovação e os mecanismos de articulação com as demais políticas públicas. Educar para a sociedade do conhecimento, né? Aqui que apareceu a sociedade de novo. Intensificar e explorar novas oportunidades de cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação e ampliar a dimensão estratégica das atividades do CTI. Ou seja, gente, é provável que... então, o importante é você apresentar o que está no livro verde. E você vai fazer uma pesquisa lá pelo PDF, por palavras-chave, que vocês quiserem, para ver se nesse livro branco aparece alguma coisa, né? E já vou dizer que não vai aparecer estruturado daquela maneira, então, né, vocês vão procurar só para dizer, olha, tem uma coisinha lá, falou uma frase isso aqui assim, e mais nada. Só para a gente entender como que a concepção do livro verde, que era inicial, ela é até bastante abrangente, ela fala de vários aspectos, quando os grupos forem apresentando, vocês vão compreender que, né, são os aspectos bem diversos, parece mesmo a ideia de abarcar, né, todos os campos para construir pensa bem, uma sociedade da informação. É todo mundo, né? Aquela ideia dos objetivos do milênio de não deixar ninguém para trás. Eu não transformo um país numa sociedade de informação investindo no topo, né? Como a gente sempre diz. Pode falar, Renato. Professora, só um aspecto. Então, os dois livros, eles não contêm a mesma informação, não têm a mesma metodologia de trabalho. Não tem. Então, não é possível, por exemplo, você achar
Você está no grupo 1, sei lá, no grupo 6, educação. Não vai ter o setor 6, educação, no livro branco. Então, você tem que fazer uma busca ali dentro para poder entender aonde estão as questões. Isso, e aí eu sugiro para vocês, porque o livro verde, vocês vão fazer uma leitura com apresentação. Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa pelo sumário também, né, do livro branco, mas até por palavra-chave. Pega a palavra-chave do seu capítulo e joga lá para ver como que aparece isso. Né, palavras importantes do capítulo que você leu. Que, na verdade, pelo discurso, você vê que ele se deslocou completamente. Então, ele não se baseia nos mesmos conceitos que estavam no verde, não foi para o branco? Ou tem uns conceitos similares? Não tem. Eles fizeram uma conferência no ano seguinte, também no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o caminhar, o enfoque foi outro. Porque não teve aquela parte de levar todas aquelas propostas. Então, quando se fez esse congresso, a escolha já estava feita. Né? O grupo, nós vamos lidar com o quê? Com inovação, com tecnologia, né? Ciência e tecnologia nesse sentido da inovação. Não a pesquisa acadêmica sobre educação, por exemplo. Né? Ok, obrigado, professor. Por nada. Então, eu quero que se debrucem sobre o capítulo do livro verde, porque vocês vão ver complementarmente como foram vistos realmente vários aspectos, e aí nós vamos olhar para o futuro, pular esse tempo que nós estamos vivendo e olhar para o futuro, que realmente muita coisa não aconteceu, e olhar para o futuro, o que nós próprios agora, olhar para o futuro, eu falo não nessa tarefa e nem nessa disciplina, mas olhar para o futuro na nossa reflexão e no nosso pensamento, que para se tornar se é que vai existir sociedade da informação, não basta, né, investir em núcleos de excelência de ciência, tecnologia e inovação, de pesquisa e desenvolvimento nesse sentido, né? Tem que levar todo mundo. Então, gente, Renato Varela, de novo? Você levantou a mão? De novo, Pode. Pode interferir? Na verdade, é a pergunta do primeiro bloco. Eu fiquei com uma curiosidade mesmo em relação àquele negócio que você falou da entrevista e da questão social, do usuário. Então, você falou sobre mestrado comum, uma pesquisa documental, mas não tinha as comunidades de prática, vamos dizer assim. Eu não devo ter aqui os conselhos, por exemplo. Aí a minha pergunta é a seguinte: um conselho representa, como se estivesse entrevistado todo aquele grupo ali, ou representa um grupo de poder que conseguiu fazer aquele documento? Mas as pessoas que eu entrevistei, falando da minha pesquisa, não foram de conselho. Foram as pessoas que trabalham lá na escola. Se eu estava estudando uma política pública que chegou até as escolas, eu fui ver lá na escola. O que o diretor está fazendo com isso? O que o bibliotecário está fazendo com isso? Né? Então, eu parti dos documentos e fui ver o que está acontecendo na implementação da política. Lembra que no primeiro dia eu mostrei o ciclo da política? Eu fui estudar a implementação. Então, já tinha tido lei, já tinha mandado livros, etc. Então, lá eu pesquisei as pessoas que são usuárias, vamos dizer assim, finais, e, ao mesmo tempo, implementadoras finais, que a gente chama de chão de fábrica, né, da política. É onde a política chega lá, no posto de saúde, na escola, no CRAS. No caso, eu fui entrevistar essas pessoas, tanto os profissionais envolvidos, e os usuários eu só observei, porque são crianças e jovens, então eu não fiz entrevista com crianças e jovens, só observei que tipo de serviço eles estavam recebendo. Então, eu analisei uma política específica, usando um universo muito pequeno, 24 escolas só, em Belo Horizonte, Contagem e Betim, escolas públicas, municipais e estaduais, de forma equilibrada, escolas com efeito escola alto e com efeito escola baixa, né? Então, eu fiz uma parametrização para ter uma coleta de escolas diferentes nesses 3 municípios, as consideradas melhores e as consideradas medianas, e fui conhecer. No meu mestrado, eu baseei só em documentos, eu fiz uma pesquisa documental. É muito bom, porque você consegue pegar tudo, né? Teve isso, depois teve um decreto, depois teve uma consulta pública no site, teve tantos participantes, você consegue fazer aquela descrição completa da política pública, né? Mas é como aquele autor falou ali atrás, eu analisei, então, os furos, os pontos positivos, como que a política mudava a cada novo presidente mudou o nome da secretaria, etc. Então, eu vi a política de um ponto de vista, né, dos documentos, dos que criam as leis, dos que decretam, etc.
A segunda eu fiz sobre biblioteca escolar, a primeira foi de biblioteca pública, eu fui ver a implementação da política. Quem está lá recebendo o investimento final chegou na escola. O que acontece lá? Isso é uma coisa. Agora, o conselho, falando dos conselhos, eu participei do conselho em relação a arquivos. Com certeza, a participação de conselhos, ela é... Eu me lembro que quando eu fui participar, eu era novata nos arquivos, vamos dizer assim. E você sabe que tem muitas áreas que são verdadeiras, como a gente pode dizer, um grupo de amigos. A área de cultura, infelizmente, tem muito disso. Então, eu lembro quando eu fui lá, só que quando você vai para um conselho desse, eu que era uma cidadã comum, e a outra pessoa que tem 10 anos que ela é arrumando aquilo, ela tem a mesma oportunidade, ela levanta a mão e fala 5 minutos. Então, falou a pessoa lá e falou eu. E como eu falei muito e várias vezes, na hora de se candidatar para ir para a Conferência Nacional, eu levantei a mão. E eu me lembro que houve uma decepção. Algumas pessoas me olharam porque elas já tinham um combinadinho de que, vamos supor, podia eleger 5. E aí elas já estavam, nós vamos, e eu levantei a mão, já tinha falado muito durante a conferência, então muitas pessoas tinham me ouvido falar e tinham talvez gostado da minha fala, né? E aí, agora nós vamos eleger os candidatos, a quem quer ser candidato. Claro que muita gente não se candidata porque não tem condição, né? Embora a viagem é paga, mas não pode sair do trabalho, por exemplo, para ficar 2, 3 dias em Brasília, etc. E eu podia. E eu vi que elas tiveram que escolher quem delas não iria, porque eu fui eleita uma das delegadas. Então, claro que tem essas disputas, claro que tem. Só que como ela tem grupos pequenos, depois ela se juntando para o nacional, não começa lá. Se começasse lá, eu nunca estaria. Porque o Arquivo Nacional ia escolher as pessoas conhecidas de cada estado e ia chamar para lá. Que é mais ou menos o sistema do Fernando Henrique Cardoso, foi assim. Então, foi uma elite que criou esse livro verde, com certeza. Professora, aí são mais 2 perguntinhas pequenininhas. Assim. O impacto social, quando você faz a implementação, você consegue visualizar ele, você consegue percebê-lo. Eu consigo perceber na análise, né? Você tem que usar os recursos dela para analisar, o que funciona e também por que não funciona. Por que não adianta você mandar milhões de livros para as escolas se não tiver uma pessoa lá, ou pessoas, ou profissionais, ou equipe, que esteja capacitado para fazer uma biblioteca existir e funcionar? Então, você manda livro, você chega num lugar, os livros são trancados. No outro lugar, os livros se perderam, porque ficou tudo tão aberto que o pessoal foi carregando. Então, olha só, o mesmo envio de livros para milhares de escolas, numa escola se transformou numa biblioteca, numa escola se transformou em nada, porque a política não era de bibliotecas, era de envio de livros. E a quem beneficia a política de envio de livros? As editoras. A editora não quer nem saber se vai existir, quer nem saber, entre aspas, né, gente? Se vai ter biblioteca, se não vai ter. Se eu vender 1 milhão de livros, gente, quem entra numa lista do PNLD, por exemplo, ele está feito por 10 anos. Ele vai vender, sei lá, 15 milhões de livros, 150 milhões de livros. Ele quer saber se lá na escola vai perder, se vai desperdiçar, se o censo não está atualizado, aí vai livro a mais, vai livro a menos, de uma escola para outra. Então, assim, a política de livros, e aí que interessante. Isso eu vi quando eu visitei. Mas quando no mestrado eu fiz a pesquisa documental, eu vi isso também. Que a maioria das políticas para a formação do leitor, na verdade, eram políticas do livro. Da produção do livro, você tira, é importante, você tira uma taxação do livro, isso é importante para quem produz. Mas nada disso faz ninguém virar leitor. Se não tiver a política de bibliotecas públicas e escolares de qualidade, por exemplo. Então, na verdade, são complementares, né? Eu consegui experimentar em universos diferentes, mas eu fiz a pesquisa documental, que é mais segura. Você pega tudo e senta na mesa e fica um mês lendo lá e analisando, né? E a de campo dá muito trabalho. Agora voltado para o assunto do verde e do branco aí dentro. Tem uma coleta de dados desses dois livros para poder basear todas essas políticas que estão dentro dele? É baseado em dado ou é baseado só na experiência do Não, o verde, você falou sim. De uma elite? O verde, sim. Mesmo sendo para uma O elite... verde tem dados. Sim. Lembra que todo capítulo fala assim, onde nós estamos?
Aí eles fizeram levantamento, quantos municípios têm acesso à internet? Quantos cabeamentos que nós temos? Quantos não sei o que, né? Então, eles levantaram esses dados. Isso foi interessante. Mas na hora de transformarem, isso é um livro, não é uma política. Isso nem é uma lei. Obrigado. É um livro, né? É um documento que seria a base para fazer uma política. Então, ele é bem interessante. Ele já está antigo, está com 20 anos já, né? Mas vai ser interessante a exposição a gente ver que, pelo menos, ele olhou para todos os aspectos que deveriam ser olhados. Só que não virou política de verdade depois, né? Obrigado pela explicação, pelo esclarecimento. Por nada. Então, gente, vocês já, né, os grupos já podem até se... Eu não sei fazer ainda, mas eu sei que eu consigo fazer aqui também, criar salas. Eu vou estudar para as próximas vezes eu criar sala para vocês ficarem conversando em grupo, por exemplo, separado. Não precisa não, professora, a gente faz isso pelo WhatsApp. Então tá bom. Então tá. Aqui, teve gente que chegou depois, no começo da aula nós fizemos 8 grupos. Quem chegou e não entrou em nenhum grupo, pode se apresentar aí agora? Falar o nome, pelo menos? Que eu abri para várias pessoas depois que eu já estava falando, depois que eu já estava apresentando. Miriam, pode falar. Então, gente, eu me chamo Miriam. Semana passada eu não pude vir porque eu estava casando. E aí... Parabéns! E é isso aí, eu sou da área de ciência da informação, fiz uma especialização em gestão da qualidade e fiz algumas disciplinas do mestrado de administração do Cefet. E é isso. Depois você escreve isso lá na apresentação, tá, Miriam? Tá bom, pode deixar. E hoje, gente, depois que eu comecei a fazer as apresentações aqui, eu várias vezes tive que vir aqui abrir, né, para a gente que estava entrando. Essas pessoas que entraram ali, sei lá, 2h30, 3 horas, vocês todos já encontraram um grupo para vocês? Tinha 8 grupos formados. Acho que sim, né? Porque ninguém perguntou nada agora. Os grupos, a Carla pôs bonitinho aqui já todos os grupos, ó. Alguém que está na sala, dê uma olhada no chat se seu nome não está em nenhum grupo. Senão você tem que entrar em algum grupo, de preferência um grupo que tenha 2 pessoas. Estranho, porque para mim tinha chegado várias pessoas depois. Toda hora eu vinha aqui, plim, apertava. Alguém chegando? Não? Então não sei o que está acontecendo. Provavelmente as pessoas que chegaram já estavam incluídas em algum outro grupo. Ah, sim. Ok, os colegas já tinham colocado, né? Ô, gente, alguma pergunta? Então, muito obrigada, André, que você viu lá que estava tudo quarta-feira. Não vi, conferi que lá e não vi. Vou corrigir as datas. Continua sendo nas quintas-feiras, tá? Beleza. Vou corrigir se eu conseguir agora mesmo, esses 20 minutos antes de começar o curso da UFMG. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Os materiais, o livro verde e o livro branco, estão lá no material complementar já, né? E aí, só para vocês entenderem, e aquele outro seminário, que é ano que vem? Naquele outro seminário, aí vai ser completamente livre. Também 8 grupos, os grupos podem se reajustar, mas tem que ficar 8, por causa, né, do número de aulas que a gente tem. E aí cada um vai escolher um artigo, uma tese, uma dissertação, um trabalho apresentado no Enancib, né, coisas acadêmicas que... relacionadas a qualquer política de informação. Então, pode ser uma coisa ligada à biblioteca, museu, a arquivo, à tecnologia, a desenvolvimento de produtos, a patentes, desde que seja dentro de política de informação. Tá? Tem alguns documentos lá no material complementar, para quem quiser encontrar, também pode, né? Só a bibliografia básica que não pode ser usada para o seminário, para o segundo, porque eu vou fazer a exposição delas em algum momento da aula. Os outros todos podem ser usados para o seminário 2, menos o livro branco e verde, né? Porque eles já estão... Ok? Podemos ficar por aqui, então? Professora. Ok. Pode falar. Então, no dia... Só conferindo aqui no cronograma aqui do senhor, o próximo grupo 1, então, já apresenta dia 18, é isso? Semana que vem o grupo 1 e 2 apresentam.
São 2 grupos por dia. Ah, tá. 1 e 2, então já é dia 18. Isso. Professora, qual que é o tempo para cada grupo? Olha, 30, 40 minutos. Eu vou pedir, gente, quem quiser falar, clica na mãozinha aqui embaixo. O André levantou a mão. Pode falar, André. 30, 40 minutos, que depois a gente vai ter perguntas, conversas, tá, Elis? É porque minha conexão está caindo muito e eu não ouvi se foi dita essa parte. Essa primeira atividade, fórum de apresentação, já tem data prevista para ela? Tem, ele já está lá, aberto, né? Na caixinha lá, tarefas. Ah, tá. Fórum no Moodle. É, no Moodle. Ah, beleza, Maria. Aí obrigado. é só fazer lá até quarta-feira que vem. Tá, ok. Brigadão. Por nada. Tá tudo no Moodle lá, tá naquela página lá, nos quadradinhos. Ótimo. Então, vou parar de gravar aqui agora. Obrigada.